Capítulo 5 do material didático, características do corpo incorruptível. Bom, esse aqui é um dos pontos mais difíceis de nós falarmos, né? Porque nós vamos falar de um corpo espiritual. E, claro, a Bíblia traz algumas descrições, mas de difícil interpretação para nós. Bom, em primeiro lugar, vamos responder o que significa incorruptível. Lendo 1 Coríntios 15, 52, que o apóstolo Paulo diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o que significa incorruptível? Significa que não pode mais se corromper. Ou seja, na eternidade, quando a igreja estiver reinando com Cristo durante o milênio, já estará em corpos incorruptíveis, e depois, na Nova Jerusalém, não haverá possibilidade de pecado novamente. Então, algumas pessoas perguntam: mas pastor, os anjos não viviam sem pecado lá no céu e não surgiu o pecado? Então poderá surgir também na Nova Jerusalém? Não. Por que não? Aqueles anjos, não é dito que eles foram criados incorruptíveis. Só é dito que eles caíram. Se eles caíram, significa que eles foram criados corruptíveis. Corruptíveis significa que pode se corromper. Então eles foram criados puros, né, santos, mas eles não foram criados incorruptíveis. Santos, lembrando, significa separado. Não tem nada a ver com aquele santo da Igreja Católica. O santo da Igreja Católica é quem faz milagre, né? Mas a palavra santo, no sentido cristão, significa separado. Esse é o significado etimológico da palavra. Número 2, será semelhante ao corpo de Cristo. Então, olha que importante. Na festa das primícias, no tempo determinado das primícias, que era no domingo, Jesus ressuscitou. Então ele foi o primeiro, o apóstolo Paulo disse que ele foi feito a primícias, ele foi o primeiro a receber o corpo incorruptível. No momento do arrebatamento, nós receberemos um corpo semelhante ao dele. Diz assim 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, hoje, nós interpretamos Jesus nas Escrituras. Nós não sabemos literalmente como é esse corpo espiritual. Nós sabemos que é um corpo que não é limitado como o nosso. Mas a nossa capacidade de entendimento agora não dá para nós interpretarmos em detalhes como é esse corpo. Mas a garantia será semelhante ao corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 15, versículo 48 e 49, o apóstolo Paulo diz: qual o terreno, tais são também os terrenos. Principalmente lembrando de Adão. Nós trazemos as características de Adão. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, quando Jesus Cristo nos ressuscitar, nós traremos a imagem dele. Significa todas as características de Jesus Cristo, né? E a principal, claro, é esse corpo incorruptível. Adão, ele, infelizmente, perdeu aquela imagem de Deus, né, que uma das coisas que era retratado era a unidade do seu espírito, alma e corpo. Hoje o espírito, alma e corpo do homem está dividido, né? Maldito, né, o homem que sou, diz o apóstolo Paulo, porque algo que ele não quer fazer, ele faz. Algo que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E o apóstolo Paulo tinha testemunhado esse corpo glorioso de Jesus, porque ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Então ele viu que, comparando esse corpo humano
aquele corpo é glorioso, né? Então, por isso ele diz que nós seremos transformados. Esse nosso corpo é abatido por causa da herança de Adão, a herança do pecado. Então, ele vai nos conceder esse corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O comentário diz: Jesus Cristo foi o primeiro a receber este corpo glorioso e incorruptível. Todos os casos de homens antes de Jesus foram ressurreições para corpos físicos e que voltaram a morrer. Número 3, será imortal. Em 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54, o apóstolo Paulo diz: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E em Lucas 20, 36, capítulo 20, versículo 36, está escrito: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Bom, o que Jesus está dizendo nesse texto? Jesus está dizendo que na ressurreição do último dia, nós seremos como os anjos, nós não nos casaremos, não nos daremos em casamento, principalmente não geraremos filhos. Na eternidade não nascerá ninguém. Gerar filhos é uma bênção que Deus concedeu nesses dias para nós. Aqui a humanidade, ela tem essa grande bênção, né, de gerar uma nova vida, um grande milagre que o evolucionismo diz que é obra do acaso, mas nós sabemos até pela ciência hoje que não tem como ser obra do acaso, né? Existe uma combinação matemática hipercomplexa, né, que a partir de duas pessoas é gerada uma nova vida. O item 4, será glorioso. Filipenses 3:21, o apóstolo Paulo diz, né, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Número 5, não será limitado à matéria. Esse texto de João, capítulo 20, versículo 26, é interessante porque Jesus ressuscitou, já estava num corpo incorruptível. Então Jesus esteve andando neste mundo. E Jesus andando neste mundo, no corpo incorruptível, veja o que acontece. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Então, quando as portas estavam fechadas e Jesus entra, significa que ele, claro, já estava num corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele não é limitado à matéria. Eu, para sair de um ambiente fechado, eu preciso abrir uma porta ou abrir uma janela e sair, né? Mas o corpo espiritual, ele não é limitado à matéria. Então Jesus entrou, estando eles com as portas fechadas. Agora, o número 6 é que ele gera uma série de perguntas, né? O número 6 e o número 7. Ele diz, Lucas capítulo 24, versículo 39, ele vai dizer o ponto 6, 7 e 8, que esse corpo, ele não é só espírito, ele tem carne e ossos, ou seja, nós acreditamos que não é essa carne e esse osso que nós temos hoje, mas está dizendo que é um corpo espiritual. Então veja, Lucas 24, versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Ou seja, principalmente Jesus estava dizendo, olha, eu não sou um espírito vagando como alguns pensam, né? Não, eu não sou um espírito, eu sou um corpo ressurreto.
E nós aprendemos que esse corpo ressurreto, ele pode manifestar sinais do corpo antigo. Ele é essencialmente invisível, mas Jesus manifestou os sinais do corpo antigo. Jesus vai falar para tocar na ferida, vai mostrar a ferida nas mãos. Não significa que nós estaremos vendo essa ferida por toda a eternidade, porque ele vai estar num corpo espiritual. O corpo espiritual não necessita mais dessa ferida, né? O item 9. Poderá alimentar-se. Bom, em Lucas 24, versículo 41 até 43, está escrito: E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Bom, nós acreditamos que esse corpo ele não dependerá de alimento, porque claramente é dito no Apocalipse que não haverá mais fome, né? E você não precisará mais plantar, nem se alimentar, nada disso. Então, o ato de Jesus aqui, estando no corpo incorruptível, sentar e comer com os apóstolos, foi novamente para mostrar que não era só um espírito vagando. E algo semelhante aconteceu em Gênesis capítulo 18, quando Deus, acompanhado de 2 anjos, se assentam com Abraão e comem bolo com Abraão. É claro que eu não tenho como explicar, né? Anjo não tem estômago. Como ocorreu isso, o novo corpo também não terá. Como que eu vou explicar isso? Eu não tenho explicação, ok? Mas o que nós dizemos é, o novo corpo, ele não necessita de alimentação. Mas Jesus, manifestando características do corpo antigo, para mostrar que era ele, né? Ele pegou e se alimentou ali com os apóstolos. Por isso, número 10, poderá exibir sinais do antigo corpo. João, capítulo 20, versículos 25 e 27. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Ou seja, Tomé está dizendo que ele precisava tocar para ver. Esse texto é muito falado no nosso meio, né? Tomé é muito conhecido. Depois, Jesus Cristo se manifesta a Tomé, né? No versículo 27, depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Bom, então, como eu disse, na eternidade, não significa que nós vamos precisar ver essa marca para saber, né, e lembrar que Jesus Cristo foi ferido. Esse é um corpo espiritual, um corpo invisível. Número 11, será muito ágil. Então, a questão de ser ágil, como é um corpo espiritual, né, os anjos, para descrever a agilidade deles, é dito que eles possuem asas, porque os pássaros já são muito ágeis, né? Um pássaro pode estar aqui e rapidamente voar quilômetros facilmente, ok? Em Mateus 24, 27, diz que a manifestação de Jesus vai ser como um relâmpago. Então, a aparição de um relâmpago é algo muito rápido, muito veloz. Então, por isso, eu peguei esse exemplo como um corpo veloz, veloz como os anjos. Em Atos 1,9, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Então, Jesus Cristo, quando ascende aos céus, rapidamente também os homens não poderão vê-lo mais. O item número 12, não terá sexo. Jesus diz, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Quando nós estivermos no novo corpo, então a pessoa que, por exemplo, a sua esposa também foi salva, mas ele vai olhar para ela lá no céu, como ele vai olhar para o apóstolo Paulo, para qualquer outra pessoa. Porque o chamado amor familiar, né?
que era o amor estorge, era o nome que os gregos davam, esse amor deixou de existir. Só existe o amor ágape. Assim também o pai, ele olhará para o filho, mas não vai haver mais esse apego emocional que existe hoje, esse apego familiar. Assim também com um amigo, aquele que ressuscitou, está lá na Nova Jerusalém, ele vai olhar para a alma, para esse antigo amigo aqui da terra, como ele vai olhar para a alma de Noé, ok? Lucas capítulo 20, versículo 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Ou seja, não haverá novos nascimentos. Por isso eu disse, o homem vai olhar para aquela que hoje é sua esposa, ele vai olhar para ela com um sentimento normal, um sentimento de cristão. Número 13, será semelhante ao corpo dos anjos, que Jesus Cristo disse, né? Que nós seremos semelhantes ao corpo dos anjos. Os anjos não se reproduzem, né? 14, não se cansará. Em Apocalipse 7,15, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Ou seja, o nosso corpo atual, ele precisa dormir, né? Para ele se recuperar. Se ele não dormir, em alguns dias ele vai entrar em estafa, pode até morrer. E o que é falado do novo corpo é que não existe sono na eternidade, porque ninguém se cansa. Também o número 15, não terá fome. Apocalipse 7,16 diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. O 17, terá maior capacidade de conhecimento. Bom, é claro que mudando desse corpo físico limitado hoje para um corpo espiritual, a nossa capacidade de conhecimento vai aumentar muito. Muitas coisas que hoje nós não entendemos por causa da nossa limitação, nós entenderemos quando estivermos no novo corpo. Em 1 Coríntios 13:12 está escrito, porque agora vemos por espelho, em enigma. Enigma significa algo difícil de ser entendido, né? Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, hoje nós vemos Jesus Cristo assim, em enigma, disse o apóstolo Paulo. Mas depois que nós ressuscitarmos, nós veremos e o conheceremos como ele é. Jeremias capítulo 30, versículo 20, nos diz, não se desviará a ira de Yahvé até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Ou seja, quando terminar todas as coisas, então vocês vão conseguir entender tudo sobre a ira de Yahvé. Jeremias 30, versículo 24. Não voltará atrás o furor da ira de Yahvé, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Bom, esse texto, o que nós entendemos também é que Deus está dizendo, olha, existem coisas realmente que os homens não vão entender agora, vivendo nesse corpo limitado. Por isso, aí temos Deuteronômio 29 e 29, né? Que existem coisas que não foram reveladas. Essas são para o Senhor nosso Deus.